E depois de o prefeito de Limeira, Murilo Félix, decretar estado de emergência financeira no município, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Everton Ferreira, apontou em coletiva nesta sexta que há dados que, na verdade, diferem dos elencados no decreto, como, por exemplo, a dívida na ordem de 500 milhões de reais. Mesmo assim, ele demonstrou apoio à preocupação do prefeito com as contas públicas. Quem explica essa história para o telespectador da RFTV é a repórter Ana Paula Rosa. A gente já volta aqui a falar com ela para entender toda essa situação. Boa noite novamente, Ana. Boa noite novamente, Juliana, a todos que acompanham o RF News. Bom, em relação a isso, o que o presidente da Câmara de Limeira, o Everton Ferreira, ele fala durante a sua coletiva de imprensa é sobre a dívida de 500 milhões que teria sido citada neste decreto de emergência em relação à saúde financeira do município, que foi assinada pelo prefeito Murilo Félix. Ele diz que destes 500 milhões, 420 milhões seriam de dívidas de capital e não de custeio. E o que isso significa? Que seriam dívidas aí de obras, por exemplo, malha viária, também as UPAs da cidade, enfim, dívidas que são pagas de forma assim, mensal, que tem aí uma rotina de pagamento de até 10 anos. E também ele fala de dívidas de restos a pagar, que seriam de 80 milhões. E este valor seria aí de 3,5%, o que estaria dentro do que o orçamento da cidade estaria prevendo. Além disso, ele fala também do caso do IPML, que é o Instituto de Previdência Municipal de Limeira, que teria uma dívida de 100 milhões. Aí o Everton diz que no caso essa dívida era de 135 milhões lá em 2011 e isso então foi revertido. Depois passou a 100 milhões e depois de tudo isso foram pagos aí mais de 97 milhões. E o que falta pagar estaria em dia. Nós vamos agora ouvir parte dessa coletiva de imprensa para entender melhor o assunto. A pergunta que nós queremos como vereadores é, nessa ordem de grandeza, de uma dívida de custeio de 3,5%, de um orçamento de 2 bilhões de reais, que correlacionado a 100 mil reais, você me deveria 3.500, há necessidade do decreto de emergência? Outro detalhe, no decreto está pontuado aqui, considerando as contribuições relativas ao salário dos servidores, devida ao Instituto IPML, Instituto Previdencial Municipal de Limeira, de 2020 a 2024 não foram pagas integralmente, e aí o decreto diz, e mesmo a parte dos parcelamentos. Olha, os parcelamentos do IPML, eles estão em dia. O IPML contratou uma dívida de 135 milhões aproximadamente. Perguntem para mim quanto o IPML já pagou. 97 milhões. Isso tinha que estar aqui no decreto. Então, da dívida de 134 milhões, já foi paga 97. A impressão que passa, e a cidade polvorosa, é que Limeira está uma cidade deserta, que o mundo acabou, e caiu uma bomba atômica aqui e se desfaleceu tudo. O prefeito Murilo tem razão nos cortes de gastos. Ele tem razão na preocupação que ele tem acerca de melhorar a capacidade financeira do município, Mas a gente precisa ter alguns cuidados, porque o decreto é emergencial, e aqui eu fiz essas pontuações, que o prefeito mandou um ofício hoje para mim, pedindo a reunião com os vereadores, inclusive no ofício ele pontua que continua apurando os dados, para a gente se reunir, e vamos dar aí um tempo de uma semana, 5 dias, para ele terminar de reunir esses dados, para nos comprovar isso aqui mesmo, da emergência financeira. Pois é, a gente então acompanhou a parte da coletiva de imprensa, que foi então dada pelo presidente da Câmara de Limeira, o Everton Ferreira. E ele abriu aí, a discussão com a Câmara, com o Legislativo e também com o Executivo, a fim aí, de ajustar o que precisa ser ajustado. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Ana Paula, pelas suas explicações. E é claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação na cidade de Limeira, esse desdobramento, como a gente ouviu aí o vereador falando. Vai ter sim, o presidente da Câmara vai ter um encontro também com o prefeito, então terá um desdobramento e a gente vai, é claro, acompanhar para mostrar tudo para você aqui no RF News. E nós procuramos, com questionamentos sobre essa situação fiscal da cidade, o prefeito Murilo Félix e o ex-prefeito Mário Botion.
Murilo Félix disse que irá responder, mas ainda a gente está aguardando esse posicionamento. Não tivemos acesso a ele ainda. Já a assessoria de Mário Botion informou que ele não vai se pronunciar, pelo menos não por enquanto.